Gente, olá, né? Hoje a gente vai abordar o tema a paz do Senhor, né? Ou a paz e graça, que é como você, do jeito que você se identifica ou se comunica com seus irmãos, né? E se tem outros termos, também vai entrar no assunto, né? Que é uma questão muito que eu vejo assim que existe uma discordância aí do povo, né? Em relação a quem é que está certo e quem que está errado sobre a paz do Senhor, ou a paz e graça, né? Sobre as denominações, né? Gente, tem uma coisa interessante sobre isso, porque é discutido quem é que tem razão em relação à paz. Mas teria razão aquele que surgiu primeiro. O que surgiu primeiro? Né? Deus foi o criador de tudo. Mas o cristianismo, o evangelho, né? Esse ser crente vem depois que Jesus veio como Messias e foi dado a graça para que todo mundo conhecesse o evangelho. Aí vem a expressão, a paz do Senhor, que é Jesus Cristo. Começou lá 2018 anos atrás. A igreja primitiva, né, ela está correta. E todos estão corretos, todos estão certos. Porque o que é importante é sobre quem e o que representa essa paz. Não é importante em quem está certo e quem não está, né? Ou sobre as suas convicções, ou seja, né? Então você vai ver que há 2000 anos atrás Jesus ensinando isso para os discípulos. Nós vamos ver lá no livro de Mateus capítulo 10, sempre ele nas instruções ele vai falar dessa paz, né? Mas aí raciocine comigo. São tantas denominações que surgiram, né? Há um período mais recente, isso tudo aconteceu. Faz 500 anos que a reforma protestante aconteceu. E infelizmente muitas pessoas morreram por isso. Vidas foram tiradas, né? Porque sempre é assim. Acontece dessa forma. Então faz só 500 anos que a reforma protestante, através de Martinho Lutero, aconteceu. Aí a partir de 500, eu acho que menos de 500 anos, porque Martinho Lutero nasceu 500 anos atrás, né? Mas você vê que é recente. Nesses 500 anos aí atrás, né? Quando chegou esses 500 anos aí, até chegarmos agora, muitas denominações elas surgiram. E umas dizem que está certa, o conceito de uma está errado, o conceito de outra está errado, né? E como nós vamos poder saber sobre isso, né? Nós vamos saber qual é essa paz nas Escrituras, né? E também levando para a questão da recente dissensão, discussão, ou tipo que um acredita de uma forma e outro de outra. E muitos nem recebem a paz de outra pessoa. De uma denominação vai dar a paz que é o mesmo significado, porque quantos Cristo nós temos? Quantos Jesus morreram na cruz? Então, qual é o sentido de uma pessoa estar dando paz do Senhor e tu não receber porque a outra deu paz? Ou a outra que dá paz e graça não receber porque a pessoa está dando graça e paz? Qual é o sentido disso tudo? Eu não vejo sentido nenhum nisso tudo. Porque o que é importante é o que a pessoa quer dizer e o que significa. Porque não existe dois senhores. Não existe dois Cristos, né? Então nós vamos ler lá um texto de Mateus lá, né? Mateus 10, que vai falar sobre essa questão aí da graça,
Capítulo 10 de Mateus, sempre o capítulo 10 de Mateus, a modo que esses vídeos estão sempre nos trazendo de volta ao capítulo 10, que são as instruções de Jesus, como eu acabei de dizer em outros vídeos, que deixa de ser, né? É um mandamento. Quando Jesus fala, é um mandamento. Não é qualquer coisinha, não é uma simples instruções. É um mandamento, por quê? Porque é ele que está falando. Então, Mateus capítulo 10, versículo 9 em diante, nos diz assim: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povo em que entrardes, indagai quem neles é digno. Aí ficar até vós retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Amém? Novamente nós estamos em Mateus capítulo 10. Já somos 3 vídeos que nos traz ao mesmo capítulo de Mateus capítulo 10. Mas aqui em Romanos capítulo 5 de Romanos vai nos esclarecer ainda mais sobre o significado, essa paz que Jesus está falando no capítulo 10 de Mateus, e o que ela representa e o que os irmãos de hoje, sendo que seja paz e graça, sendo que seja paz, ou sendo que seja paz do Senhor, é o mesmo sentido, o significado é a mesma coisa, porque nós não temos 2 Cristos, ou 3 Cristos, ou vários Cristos, nós só somos um Cristo, é só um Criador. Ele é o verdadeiro e único Deus a qual, né, nós podemos adorar. Então aqui em Romanos capítulo 5 vai falar sobre essa graça. Então aqui em capítulo 5 diz assim, Romanos capítulo 5: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça a qual estávamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a perseverança e a experiência, e a esperança. Então nós vemos aí 2 passagens bíblicas, para a gente não ficar só colocando a introdução, né? E falando e abordando sobre o assunto, nós vamos para a palavra. Capítulo 10, lá de Mateus, vai falar dessa paz, e em Romanos, lá capítulo 5, vai falar sobre essa paz. Sendo que as igrejas, a maioria das igrejas, com vários nomes, só surgiram há 500 anos atrás. Sendo que a igreja de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, a igreja dos apóstolos, em Atos, Romanos, Coríntios, e assim por diante, né? Então, eu espero que esse vídeo ajude você a entender o que eu quero passar para você, o que Deus tem me ensinado, me dado entendimento, né? E eu estou usando esse meio de comunicação para chegar até você, né? Eu agradeço muito aí, né? Já tem gente aí curtindo nossos vídeos, né? Comentando, dando seu like, né? Dê seu like lá para ajudar a gente a divulgar o Evangelho, para
que a gente a cada dia esteja aperfeiçoando cada vez mais, né? Eu agradeço aí, né, por eu entrar aí na sua casa, né? Eu sou uma pessoa que tenho fé, né? Tenho minha religião, minha denominação, mas eu prefiro, como eu estou falando para vocês, ficar, né, nos conceitos minha fé, né, aqui nesse vídeo, não falando de religião, essa ou aquela, né? Só da palavra de Deus eu que entendo, né? Obrigado aí, deixe seu joinha, deixe seu like, comente, né? Nós precisamos aí de você aí para que esse canal aí desponte, né? Em nome de Jesus aí a gente vai conseguir aí chegar em vários corações, em várias mentes, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando que a nossa introdução nós fazemos antes de começar o vídeo. Nós oramos a Deus, pedimos a direção do Espírito Santo que Ele possa falar ao meu e ao teu coração, né? Boa tarde, muito obrigado. Mais um joinha aí, né? E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?